Boa tarde, tudo bom? Estamos na nossa segunda aula. Na aula passada, você teve a oportunidade de me acompanhar fazendo vários experimentos, e esses experimentos, todos eles estão relacionados com a atmosfera, com a presença de ar ao nosso redor. Você gostou dos experimentos? É sempre interessante. Provavelmente um ou outro de vocês aí talvez já tenha tentado fazer. Eu aqui pelo chat vou conversar com vocês e vou inclusive verificar se alguém já fez, refez alguns desses experimentos, se você já tinha feito anteriormente, se você já tinha visto alguém fazer algum experimento parecido. Aliás, eu vou até aproveitar um dos experimentos que foi feito por um grupo de alunos do sétimo ano, no ano passado, para colocar aqui, para mostrar que vocês também estão perfeitamente capacitados para trabalhar com esse tipo de situação, realizar experimentos de natureza científica. É muito interessante quando a gente trabalha com ciência e principalmente quando a gente aprende da forma mais adequada, que é o aprendizado fazendo, aprender fazendo. Então, convido vocês a fazer experimentos conforme vocês viram eu fazendo na aula passada. Você tem essa possibilidade de rever, porque a aula passada está disponível aqui no Ava. E aí a gente vai conversando, verifique que eu, professor Felipe, seu professor de ciências, está junto a você por meio do chat, conversando com você. Vá lá, converse comigo. Aqueles que, com o passar do tempo, eu vou percebendo, tem uns que conversam mais, outros conversam menos, mas eu gostaria que todos comparecessem, respondessem as questões. Inclusive, eu gostaria de ver você colocando no seu chat as suas respostas, para que eu possa acompanhar, para que eu possa, inclusive, comentar. Então, o conteúdo é abordado conforme aparece no livro, capítulo 2. E aí, eu quero primeiro dizer o que significa a palavra atmosfera. Boa parte da linguagem científica utiliza-se de termos emprestados dos gregos e do latim. Atmosfera é a palavra de origem grega, esfera de atmos. Atmo quer dizer vapor, no sentido de gases. Então, a esfera de gases que nos rodeia. Hoje nós sabemos que essa esfera de gases, essa atmosfera, é constituída por camadas com características diferentes. Nós vamos falar dessas camadas da atmosfera. No seu livro, essas camadas da atmosfera aparecem, inclusive, numa bonita imagem, tá? As diferentes camadas. E no material que eu vou disponibilizar no AVA, tem imagem semelhante. Então, essa aula, como todas as aulas que a gente faz, a gente disponibiliza para você o PowerPoint no AVA. Procure lá essa aula. Quando termina a aula, você normalmente a gente disponibiliza. Ou então no dia seguinte, tá ok? Mas você pode e deve procurar. Então, a atmosfera é
essa esfera de gases. Agora, obviamente, os gregos, quando estabeleceram essa palavra, eles não sabiam que existem diferentes tipos de gases. O estudo que permitiu a diferenciação dos variados gases que formam a atmosfera é relativamente recente. É coisa do século XIX, quando os químicos tinham tecnologia capaz de separar os variados componentes do ar. Agora, um componente importante do ar você pode conhecer a partir dessas figuras que aparecem aí. Veja você, tem pregos, só que esses pregos têm algo diferente. Não são pregos do dia a dia, eles são pregos enferrujados. Tem canos também enferrujados. Por que eles enferrujam? Bom, você dirá porque eles ficam no tempo desprotegido. E tem alguém passando uma esponja de aço removendo a ferrugem de uma peça de metal. A ferrugem é uma mudança na condição química desses metais que aparecem formando o prego, formando a tubulação. Esses metais, eles sofreram um processo de, olha o nome, oxidação. Oxidação porque tem a ver com oxigênio. A palavra gênio, gênesis, origem, formação, então lembra isso, é um gás que dá origem a processos de oxidação de ferrugem. O nome deriva disso. O gerador de óxidos, o gerador de ferrugem, oxigênio. Então, a primeira coisa que eu gostaria que você observasse, tivesse em mente, quando visse algo enferrujando, olha só, o oxigênio presente no ar está agindo sobre este material, provocando mudanças na condição química desse material. E esse material é um material de natureza metálica. Os metais sofrem processo de oxidação, de corrosão por conta do oxigênio. O oxigênio também tem a ver com esta figura, essas duas figuras que você agora vê. Tem uma vela semelhante a que nós utilizamos no experimento, lembra do experimento da vela? E tem uma fogueira. A vela e a madeira da fogueira estão em processo de combustão. Os químicos dizem que a oxidação e a combustão são processos semelhantes, só que nesse caso da combustão, o processo de transformação química é muito mais rápido do que o processo que está acontecendo lá no ferro que está enferrujando.
A combustão, para ser rápida, ela precisa então de muito oxigênio. Por isso, quando nós tampamos a vela com aquele frasco de vidro, você notou que a vela foi diminuindo, diminuindo até que ela apagou. Por quê? Porque o oxigênio foi consumido rapidamente pela vela que estava acesa. Nós impedimos a renovação do ar quando nós tampamos a vela com frasco e o ar, não podendo trazer mais oxigênio, a combustão deixa de acontecer. Então, a combustão precisa do combustível, que pode ser a madeira, pode ser a gasolina, pode ser a parafina da vela, pode ser o papel que está queimando. Esses são os combustíveis. E também necessita do comburente, que é o oxigênio. Esse processo de combustão, ele produz um outro gás. Esse gás que é produzido durante a combustão é o gás carbônico. O gás carbônico e o oxigênio, você vai perceber à medida que os seus estudos avançarem, eles estão muito próximos. Normalmente, o processo no qual ocorre a participação do oxigênio também leva à presença do gás carbônico. Oxigênio, gás carbônico. Por que gás carbônico? Bom, porque é um gás que deriva de uma substância que é o carvão. Carvão ou carbono. O nome gás carbônico vem disso. Assim como o oxigênio, você sabe a origem, você também agora passa a saber a origem do gás carbônico. Quando a vela está queimando, se a gente aproximar da vela uma colher, a gente percebe, depois de um certo tempo, um pouco de água na superfície da colher. Como é que essa água foi gerada? Essa água foi gerada do calor. Essa água foi gerada da queima. Ou, numa linguagem mais técnica, essa água foi gerada pela combustão. Água, hidro. Então, agora eu estou pronto para dizer porquê do nome de um terceiro gás. Nós falamos do oxigênio, nós falamos do gás carbônico, o gás da queima do carvão, e agora o hidrogênio. A palavra hidrogênio é hidro, água, gênio, origem. É porque na formação da água ocorre a presença desse gás. Tanto é que você já conhece desde a sexta, talvez, ou desde o quinto ano, você conhece a fórmula química da água, que a gente diz assim, H2O. H é o hidrogênio, 2 hidrogênios e o oxigênio. Então, oxigênio mais hidrogênio, água. O oxigênio
mais o gerador de água, hidrogênio. Então a água tem essa origem. Mas a gente precisa, então, falar um pouquinho mais da importância que o oxigênio tem para a nossa vida. Nós falamos da presença do oxigênio em processos de queima ou combustão. Toda vez que a gente acende o fogo, o oxigênio está presente. Se não tiver, não vai acontecer a queima. Mas o oxigênio é importantíssimo para um processo de produção de calor pelo nosso corpo. Mais adiante, à medida que seus estudos se aprofundarem, no sétimo, no oitavo, nos anos seguintes, você vai entender cada vez mais de um processo chamado de respiração. E mais ainda, um processo chamado de respiração celular. E você vai perceber o trabalho fantástico que o oxigênio realiza nesse processo de transformações químicas que nós chamamos de respiração celular. E o processo de respiração celular resulta na produção de energia para todas as células vivas do nosso corpo. Todos os seres animais respiram, então utilizam oxigênio. Todos os seres vivos vegetais também respiram, também utilizam oxigênio. Mas aí tem uma coisa fantástica, que somente os vegetais realizam. Os animais não são capazes de fazer. Os vegetais, não só eles são capazes de consumir o oxigênio, como nós, mas eles também são capazes de produzir oxigênio. Isso nós não fazemos. Então, toda vez que nós respiramos, toda vez que nós absorvemos da atmosfera oxigênio, vem de vegetal. Mais adiante você vai perceber que, além dos vegetais, também tem algas. Eu estou, nesse momento, fazendo uma simplificação porque estão mais próximos a nós, os vegetais. São extremamente importantes para a nossa vida, porque fornecem oxigênio que nós precisamos para nos manter vivos, para termos energia para a nossa vida. Então, nós estamos falando de gases formadores da atmosfera. Falamos do oxigênio, do gás carbônico, falamos do hidrogênio. Tem outro gás, nitrogênio, que nós queremos falar. O nitrogênio tem um aspecto interessantíssimo. É o gás mais abundante na atmosfera. Se nós tivéssemos um saco contendo 100 litros de gases da atmosfera, desses 100 litros, 78 litros seriam do nitrogênio, 21 litros de oxigênio, e aí muito menos de 1 litro de gás carbônico e de outros gases. Os outros gases aparecem em pequena proporção, são o hélio, tem um gás que se tornou muito importante na nossa vida nos últimos 50 anos, um gás chamado ozônio. Tem uns chamados gases que você vai estudar lá no ensino médio, na química, os gases nobres. Esses gases, chamados de criptônio, argônio, xenônio, radônio, né? Esses gases, nós estamos apenas citando
eles aparecem em proporções bem reduzidas na atmosfera. Importante mesmo, oxigênio, gás carbônico, hidrogênio e nitrogênio. A gente precisa ter ideia da proporção. Veja você, nessas duas figuras, nesses dois gráficos, um gráfico que nós chamamos de coluna, um gráfico que nós chamamos de pizza. A proporção desses diferentes gases que aparecem na atmosfera. E a gente também está apresentando depois um outro gráfico em forma de pizza para mostrar gases como o metano, o criptônio, o argônio, que aparecem em proporção bem menor. Esses gases, eles têm importância distinta. Eu quero comentar um pouquinho mais sobre o gás carbônico, porque o gás carbônico, ele é importante na construção do corpo dos seres vivos. Os seres vivos pegam o gás carbônico e vão utilizar para construir substâncias como açúcares, lipídios, proteínas, vitaminas. Essas substâncias, todas elas são substâncias originadas do carbono, do gás carbônico. Então, quando você estiver lá no ensino médio, não vai demorar muito. Você vai estudar uma parte da química chamada química orgânica ou química dos compostos de carbono. Então, vá se acostumando com esses gases, vá aprendendo sobre a importância desses gases, vai aprendendo depois, nós vamos comentar mais adiante sobre como o oxigênio se movimenta entre os seres vivos, como ele vai e volta entre os seres vivos e na natureza. Então há um ciclo do oxigênio, como há um ciclo da chuva que você estudou lá no 5º ano. E você vai estudar depois um ciclo do gás carbônico, um ciclo do gás nitrogênio. Todos esses gases, eles estão presentes na atmosfera em proporções variadas, conforme nós aqui comentamos, conforme você viu nesses gráficos. E essa linguagem gráfica é uma linguagem muito utilizada e que a gente precisa também conhecer bem, porque é uma forma rápida que a gente tem para expressar uma ideia. Outra forma rápida que a gente tem para expressar é por meio de imagem, de fotos. Veja esta foto retirada, obtida, melhor dizendo, por alguém que estava fora do planeta Terra, por um astronauta. Então ele tira uma foto e mostra essa foto como a atmosfera é uma finíssima camada. Uma camada delgada, delicadíssima. Agora, quando nós observamos, vejam vocês, a Terra tem um raio de aproximadamente 6.700 quilômetros.
é a medida do raio da Terra. A atmosfera não chega a 500 quilômetros. E a parte que a gente vive, veja você, não chega conforme a figura do seu livro que eu estou colocando aí, para que você veja na imagem a parte da atmosfera que imediatamente nos rodeia, chamada troposfera, ela não chega a 15 quilômetros. Quando você está viajando num avião a jato, ele voa acima dessa camada. Ele voa os aviões a jatos na estratosfera. Entre essa camada, que é a troposfera, e a estratosfera, camada superior, tem uma camada de ozônio. Essa camada, ela foi descoberta a partir dos primeiros voos que os astronautas realizaram saindo da Terra. As espaçonaves levavam instrumentos para medir variações na composição da atmosfera e observaram que existe uma camada onde predomina esse gás. E essa camada é importantíssima, ela funciona como se fosse um escudo que o planeta Terra tem. Um escudo contra raios que vêm do espaço exterior, contra os raios cósmicos. Se não existisse essa camada, a vida, como nós entendemos, na parte terrestre do planeta não teria. Nós não temos capacidade de resistir a esses raios. Então, troposfera, estratosfera, entre as duas a camada de ozônio. Tem acima a terceira camada, que é a mesosfera. Acima dela tem a termosfera. E essa camada chamada termo, temperatura, termos, esfera, onde há uma mudança de temperatura, uma mudança significativa, porque à medida que se sobe troposfera, estratosfera, mesosfera, vai ficando cada vez mais frio. Mas lá na termosfera não ocorre isso, não esfria tanto quanto nessas camadas anteriores. Tem alguns humanos que foram além da estratosfera, subindo em balões, com roupas especializadas para sobreviver às condições que lá existem. Veja, eu vou apresentar para vocês, na sequência, 2 pequenos filmes que mostram pessoas que subiram até a estratosfera e pularam de lá. Provavelmente, alguns de vocês já devem ter visto esses vídeos. Se não viram, olhem, vou passar apenas um trecho e você depois vai lá no YouTube, na internet, e veja o filme da viagem que eles fizeram em momentos diferentes, usando estratégias diferentes, saltando desde a estratosfera. Vejam os filmes. Topic engaged.
Okay, item 26, move seat to the rear of capsule. Okay, item 29, release seat belt. Do you read me, Felix, on the communications? And our guardian angel will take care of you. Jumper away. Speed 600 miles per hour. Speed 650. We've seen there that high speed drop. Yes, Felix, I hear you. Go ahead. Roger, go ahead. Record I is have been told before because my visor is fogging up. I'll repeat, my visor is fogging up. so you can understand that. He said his visor was fogging up, but he's getting to warmer altitudes. There's the chute. There's the chute. So under parachute now. Could have done it better myself. There's from Control Felix's current altitude under the chute is 6,600 feet. Guys, I need direction. there he is. There's a closer shot from the helicopter. Okay, and the wind's out of the east. I'm sorry, I gave you the wrong information. Out of the... From one of the helicopters. Oh, he won. The wind is coming from the ridge. And there you can see by the approaching shadow, he's just about there. And there we go. So the trip up is beautiful. It's kind of like Google Earth in reverse. It took 2 hours and 7 minutes to go up, and it was the most peaceful 2 hours and 7 minutes. I was mostly trying to relax. My heart rate was very low, and I was trying not to use very much oxygen. You can see how the fields in the background are relatively big at this point, and you can see me going up and up. It's interesting here because if you look, I'm right over the airport, and I'm probably 50,000 feet. But immediately I'm about to go into a stratospheric wind of over 104,000 feet from release. This is what it looks like. You can see the darkness of space, the curvature of the Earth, the fragile planet below. I'm practicing my emergency procedures mentally right now. If anything goes wrong, I want to be ready. And the main thing that I want to do here is to have a release and fall and stay completely stable. Inflated at this point. And there you can see a drogue parachute, which I'll demonstrate in just a second because that's really important. There's the balloon going by. Nothing for me to tell it's the speed of sound. And very soon I'll actually be as fast as I ever get, 822 miles an hour. So now I'm down low right now, and you can basically see the parachute come out right there. At this point I'm very
e vejam as questões que eu estou colocando na sequência. Eu quero que você me diga, depois, obviamente, que assistir o filme, quero que você apresente no chat um comentário e responda a essas questões.